É impressionante perceber como tudo parece modificar-se diante de certos acontecimentos. Não, o espaço, a atmosfera, o tempo, o cotidiano, a vida em si. Tudo parece aos poucos encaixar-se em uma nova configuração do existir. Para o indivíduo religioso, tal como o espaço é concebido e legitimado entre as qualidades de sagrado e profano, o tempo também se apresenta demarcado pela instituição de intervalos constituídos simbolicamente através dos ritos religiosos. O tempo sagrado, tempo de festividades ou das festas, como é comumente lembrado pelos sertanejos, circunscreve os indivíduos em uma atmosfera distinta daquela corriqueiramente vivida. As festividades religiosas levam para a igreja e para as ruas centenas de pessoas que ciclicamente seguem e vivenciam um ritual, aguardando ansiosamente por muitos ao longo do ano. A curiosidade acerca de tal momento tão preenchido de sentidos e sensibilidades é a essência desse curta-metragem, baseado no esforço historiográfico empreendido pela historiadora Lucélia Andrade. Buscaremos perceber como são fabricados os significados subjetivos e as tramas de poder e distinção social das procissões católicas. Façamos agora, caro telespectador, um esforço imaginativo para buscar um exemplo da mudança de ares que tais momentos trazem. Um último dia de festa. Poderia até mesmo soar melancólico, se não fosse este o ápice da festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a padroeira do município de Limoeiro do Norte, localizado na região do Vale do Jaguaribe, no interior do Ceará. Durante as noites de novenas que marcam o desenrolar dos festejos da padroeira, os fiéis preparam-se e aguardam ansiosos para o dia da festa, no qual realizavam-se leilões e apresentações da banda de música da cidade, para além da procissão. Neste dia último, a atmosfera dos eventos do cotidiano citadino parece condensar-se, reunindo em si todo o teor de entrega, devoção e de divertimento. Por que não? Mas, por favor, nos aproximemos mais da movimentação que começa a aflorar-se nas ruas da cidade, agora que a hora da procissão se aproxima. Um momento como este, o ápice de uma festividade católica, carrega consigo todo um teor e uma energia própria e característica, que poderíamos definir como uma temporalidade do sagrado. A interpretação das festividades religiosas e principalmente do ápice das celebrações, as procissões, assume diferentes definições de acordo com cada pessoa que a aguarda e a vivencia. Para alguns, as solenidades representam um contato mais estreito com o divino, um momento de reencontros entre amigos e familiares mais distantes espacialmente, e uma forma de lazer e descanso para os sertanejos, que viam-se momentaneamente livres da rotina de trabalho e da lida no campo. Entre as multiplicidades de interpretações desses momentos, estão presentes inclusive abstrações antagônicas. Enquanto alguns viam nas procissões uma forma de destacar-se socialmente, outros entendiam que o rito promovia a superação de diferenças entre todos aqueles que caminhavam nas ruas rumo ao mesmo destino. Naturalmente, podemos compreender que tal evento ocupava um local especial no calendário dos limoeirenses, em uma cidade que, assim como tantos outros ambientes urbanos espalhados pelo sertão, foi marcada justamente pelos signos da influência religiosa católica, materializada na presença da igreja. Em um período no qual a presença do catolicismo implica em relações de poder e administração, não nos é distante compreender como o cotidiano dos sertanejos em muito era regido ou modificado, como neste caso de festividade, pelo calendário de acontecimentos ligados à expressão de religiosidade. Neste dia de procissão, o espaço urbano parece modificar-se em preparação para adentrar na temporalidade do sagrado. Os sinos da igreja repicavam alegremente, pareciam chamar os fiéis, convocando-os a entrar na esfera do sagrado, tomar parte da caminhada de devoção e homenagem aos santos que hoje, sim, pareciam estar mais próximos. A atmosfera era preenchida e decorada por ornamentos visuais e os aromas expelidos pelo incensório,
elementos que buscavam evocar e simbolizar referências do ambiente sagrado, incorporando com mais impacto o sentimento de devoção, acentuado no momento das bênçãos. As vestimentas também mudavam, quase que em uma busca por alinhar-se ao acontecimento festivo. Vestidos novos eram feitos. Na verdade, roupas novas eram vistas quase como obrigatórias para a ocasião. Era essencial mostrar-se bem, ainda que a aparência fosse apenas um disfarce para as dificuldades, limitações e privações cotidianas. Percebia-se um certo tom caprichoso na preparação para comparecer nas festividades. Nesse sentido, até mesmo o tempo do trabalho colocava-se em subordinação ao tempo da festa. A gente trabalhava o verão todinho, apanhava algodão e aquele dinheiro que a gente comprava o pano para fazer o vestido. O vestido de mangas compridas e os calçados. A gente comprava, era tudo sapato. Tinha essa história de chinela, nem alpargata não, era sapato. Sapato de rosto. A gente vinha de chinela, de sola, um caminho. Quando chegava, a gente lavava os pés, botava as alpargatas dentro do saco, aí calçava o sapato e ia para a igreja. O ato de calçar os sapatos, para jovens e jovens camponeses, simbolicamente era visto como a entrada em um tempo e espaço diferente. E na verdade era mesmo um novo tempo e espaço. Calçado com seus sapatos novos e vestidos com suas roupas novas, poderiam adentrar no mundo citadino e da festa. O espetáculo da procissão era marcado justamente por esse cuidado detalhista com a aparência. Afinal, era importante estar preparado para esse mútuo espetáculo de exibição e observação. É claro que o experienciável pelos sentidos, os cheiros, as cores, os sons, muito nos diz sobre o lugar importante que esses acontecimentos ocupavam na vida coletiva. Mas algo que também nos interessa acerca do cotidiano é o invisível. Afinal, a essência desse tempo e espaço de devoção, de ludicidade, assim como de projeção, são as diferentes subjetividades contidas em tal acontecimento. Qual é a sensação de entrar em um tempo diferente, o tempo do sagrado, que estava em cada passo dessa caminhada? Nesse sentido, é preciso refletir inicialmente sobre a própria prática histórica das procissões. Quando pensamos em procissões, inevitavelmente associamos o ritual a práticas religiosas, principalmente ligadas à religião católica. Contudo, as procissões cristãs, tal como conhecemos, apresentam vínculos estreitos com celebrações ritualísticas do mundo antigo. Muitos povos realizavam procissões antes da prática ser ressignificada e incorporada pela Igreja Católica. Elas reproduzem de forma implícita relações de poder e crenças. Os gregos e romanos as realizavam no final da colheita das uvas, homenageando Dionísio, deus do vinho dentro da mitologia, ou para festejar as vitórias bélicas dos soldados, quando estes retornavam de batalhas ou guerras. As procissões católicas têm origem no Império Romano. Os cortejos, marcados por suas formas ritualísticas, eram uma forma da população de festejar as vitórias bélicas dos soldados romanos. Devido ao grande apelo mobilizador das sensibilidades humanas, a Igreja Católica, ao longo da história, em um esforço de teatralizar a fé de seus fiéis, foi apropriando-se desse tipo de manifestação ritualística, ao mesmo tempo que lhe imprimia novos contornos, adaptando-a e moldando-a sob certos interesses. Se aproximarmos mais o escopo de análise, no processo de colonização do Brasil, a procissão foi, igualmente, um importante elemento de disseminação de poder, pois atingia as pessoas, despertando sentimentos de respeito diante do êxtase que os cortejos, com suas pompas, faziam sentir no público que acompanhava ou assistia ao ritual, que não era apenas religioso, mas também político-social. Foi assim, assumindo contornos teatrais, que as procissões refletiam e, ao mesmo tempo, influenciavam o processo de hierarquização e estruturação da sociedade brasileira, sobretudo até meados do século XX. Alimentados pelo emblema do sagrado, as procissões católicas também evidenciavam arquétipos do mundo dito profano, que,
de maneira silenciosa, ia se espraiando entre práticas e representações, especialmente nas festas religiosas, que, nas pequenas cidades do interior do Ceará, costumavam reunir a população citadina e agentes que vinham das comunidades rurais, por mais longes que estas fossem da igreja matriz, localizada na cidade, sede do município. As festas religiosas, as procissões em homenagem aos santos, especialmente ao santo padroeiro, eram festividades que representavam certa quebra da monotonia da vida das populações dos municípios que habitavam os territórios urbanos e rurais. Típica do sertão nordestino, essa realidade também era experienciada, sentida e vivida pela população do município de Limoeiro do Norte. Para a construtora da narrativa histórica que gerou esse documentário, Maria Lucélia de Andrade, as procissões e festas religiosas eram os festejos e rituais da igreja que abalizavam a vida social da cidade. Desse modo, os rituais católicos traziam consigo toda uma ludicidade para os habitantes do município, especialmente para aqueles que moravam mais afastados da sede, nos sítios da zona rural. Para esses homens e mulheres, as festas católicas significavam também sair do exaustivo trabalho no campo, rever os parentes e divertirem-se um pouco. De acordo com as análises de Lucélia Andrade, as procissões podem ser compreendidas a partir de 3 dimensões: enquanto um ritual de fé, enquanto espaço de ludicidade e quebra de rotina cotidiana e como um espaço de projeção e hierarquia social, onde as pessoas iam para verem e serem vistas. As procissões e festas religiosas davam dinâmica ao processo de interação social, pois os dias de festividade não representavam apenas caminhos de fé, de devoção, pois os pés dos mesmos fiéis transitavam e davam vida às manifestações mais lúdicas, ou mesmo pela oportunidade de encontrar parentes e amigos, além daquelas pessoas que queriam se deixar enamorar. Mas, se os interesses individuais se misturavam aos projetos religiosos, mais atrelados eram as questões políticas aos interesses religiosos. Apesar de seus múltiplos sentidos e apropriações, o fato é que as procissões católicas se achavam impregnadas pelo ethos da religiosidade popular, disseminada nas práticas cotidianas, especialmente das camadas mais simples da população, que habitavam a zona urbana e rural do município de Limoeiro do Norte. De acordo com Lucélia Andrade, os ritos religiosos, a conexão com o sagrado, se constituíam numa espécie de canal de contato entre o povo e os segmentos mais abastados da sociedade local, não obstante a presença de certas hierarquias. Em Limoeiro, essa peculiaridade do ritual da procissão se manteve, assim como seu caráter de local propício à elevação e manutenção do status social, que podia ser percebido nas práticas em torno do rito. As procissões compareciam grande parte da população do município, o que tornava esses cortejos palcos propícios para os setores mais elitizados da sociedade projetarem-se. Nas procissões, as pessoas iam para verem e serem vistas. As procissões católicas, que marcaram a primeira metade do século XX na cidade de Limoeiro do Norte, do ponto de vista de todo o seu simbolismo, representavam algo diferente, especial, que despertava a sensibilidade de fé e de esperança no conjunto de seus fiéis. Entre os muitos elementos, observa-se o quanto as roupas usadas, com seus adereços representativos de fé cristã, eram elementos que referendavam os sentidos religiosos da procissão. A exemplo da procissão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, realizada no dia 8 de dezembro. A esse respeito, a historiadora Lucélia Andrade ressalta: a indumentária constituía-se, portanto, parte importante do espetáculo da procissão. Se todos tinham cuidado de aprontar uma roupa nova, pequenos detalhes podiam fazer a diferença entre um pobre e um rico, entre uma camponesa matuta e uma citadina abastada. Nas procissões católicas tinham destaque também as performances dos participantes, pois estas diziam respeito ao lugar social que os integrantes do cortejo ocupavam, ou seja,
aqueles que possuíam uma posição socialmente menos privilegiada até aqueles de maior protagonismo social. Assim, nas filas nas quais as procissões se organizavam e ganhavam movimento, os sacerdotes ocupavam posições de destaque, tendo à frente apenas os andores e as imagens. Os representantes do clero eram seguidos pelas irmandades católicas, também hierarquicamente distribuídas dentro do cortejo. As irmandades eram compostas por leigos que tinham determinadas obrigações para com a própria irmandade e comunidade social de maneira geral. Entre as irmandades religiosas existentes na cidade de Limoeiro nas primeiras décadas do século XX, destacava-se pelo número de associadas e prestígio social a Pia União das Filhas de Maria. Nas primeiras décadas do século XX, era comum encontrar nas paróquias das cidades brasileiras diversas associações laicas de caráter devocional. A Pia União das Filhas de Maria era uma dessas associações. Partindo da devoção à Virgem Maria, muito popular entre os católicos, esses grupos assumiam feições diversas nos contextos sociais. Na cidade de Limoeiro, as ações e influências da Irmandade das Filhas de Maria transpassavam a esfera religiosa, adentrando os campos político e social. Em meio às disputas políticas locais, a Irmandade representava um grande potencial eleitoral, e por esse motivo, também passa a envolver-se, sobretudo a partir da década de 1940, em obras assistenciais, ao sabor dos ventos das práticas políticas clientelistas. Pois, conforme nos esclarece a historiadora Lucélia Andrade, os chefes políticos tomavam a frente das instituições de assistência social, como uma forma de angariar votos e garantir a manutenção do status quo. As Filhas de Maria detinham prestígio social, traduzido na capacidade que a Irmandade tinha de angariar donativos para a realização das festividades religiosas, sobretudo aquelas que homenageavam a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Tais questões são indicativos do poder e do prestígio social que as Filhas de Maria detinham dentro da sociedade limoeirense do período. Prestígio esse que tecia-se de forma complexa nos entremeios das esferas social, econômica e política locais. Sob essa perspectiva, a historiadora nos apresenta essas mulheres como sujeitos históricos, que constituíam um grupo complexo, composto por regras e tensões, que permeavam a associação e que também eram indicadores das reverberações das movimentações políticas, sociais e econômicas limoeirense do período. Assim, em dia de festividades, um grupo de jovens moças vestidas de branco e com suas cintilantes fitas azuis carregavam consigo o status de Filhas de Maria, cuja notoriedade fazia-se perceber à medida que participavam do cortejo, compondo uma das filas que davam corpo às procissões e que quebrava a monotonia da vida citadina, especialmente da população católica que passava a viver naqueles dias um tempo diferente, o tempo do sagrado. Além das filas que davam às procissões senso de organização e respeito hierárquico, uma multidão de fiéis e curiosos se distribuía pelas calçadas das casas ao longo das ruas que acolhiam o cortejo, em que mulheres, homens e crianças homenageavam o santo que dava nome à procissão. Movidas pela força do ritual, havia fiéis que se ajoelhavam nas calçadas por ocasião da passagem da procissão. Em muitas casas, via-se as fachadas enfeitadas, revelando maior ou menor poder aquisitivo de seus proprietários. Assim, as procissões não se restringiam simplesmente ao cortejo dos fiéis pelas ruas da cidade, mas também era representada nas diferentes formas que as pessoas encontravam de participar e expressarem suas devoções. Entretanto, esse modelo de procissão, que ritualisticamente ganhava as ruas da cidade, sofrerá, na década de 1960, alterações impostas pelo Concílio do Vaticano II, ocorrido na cidade de Roma entre os anos de 1962 e 1965. O grande evento da Igreja Católica do século XX tinha por objetivo modernizar a Igreja e atrair os fiéis que dela se achavam distantes.
Entre as muitas mudanças, podemos destacar o fato de as missas terem passado a ser celebradas não mais em latim e com o padre posicionado no altar em frente para a assembleia de fiéis e não mais de costas para ela. Quanto às procissões, estas viram diminuir a segregação social, pois as filas que organizavam o cortejo foram abolidas. Assim, a partir de então, as procissões foram transformadas num grande e desordenado caminhar, segundo a historiadora Lucélia de Andrade. Mais do que isto, as procissões foram restringidas às de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da cidade de Limoeiro do Norte, realizada em 8 de dezembro, e as de Corpus Christi. A diminuição do número de procissões causou entre a comunidade católica muito estranhamento, tendo sido muito sentida pela população. No seio das mudanças, outras foram sendo paulatinamente inseridas nas festividades católicas, especialmente na que homenageava a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Para desagrado dos católicos mais fervorosos, a festa em homenagem à Santa Padroeira foi vendo desaparecer os leilões e as quermesses, que integravam as festividades e que tinham enorme importância sociocultural para a comunidade da cidade e das zonas rurais do município. Para a historiadora Lucélia Andrade, se comparada às procissões da primeira metade do século XX, as procissões católicas não apresentam a mesma importância de significados religiosos e socioculturais, tendo perdido nos últimos tempos grande número de fiéis. E assim, em sua companhia, caro telespectador, chegamos ao final desta narrativa. Transitamos por entre as multidões sensíveis que acompanhavam e constituíam os cortejos, diante de uma temporalidade que não parecia ser a mesma do cotidiano. Na verdade, talvez não fosse de fato a mesma, diante da mobilização de sensibilidades e subjetividades que tais eventos provocavam na vida dos sujeitos. Assim como os sinos pareciam chamar os fiéis, anunciando o início das procissões, eles também definiram o início desta narrativa, assim como definem agora seu final.